que a Tua palavra, ó Deus, possa chegar ao nosso coração de formas variadas, mas com o mesmo propósito, edificar as nossas vidas para glorificar o Teu nome. Que o Senhor abençoe, não apenas esse momento aqui, essa aula aqui, ó Deus, mas as demais salas que estão reunidas também, que possam contar com a presença, com o cuidado, com a orientação do Senhor. Pedimos que o Senhor nos conduza agora, em nome de Jesus. Amém, Deus. Muito bem, nós iniciamos o nosso tempo aqui orando, pedindo que Deus nos dê discernimento para lidar com conflitos e ao mesmo tempo sabedoria para entendê-los corretamente e aplicar a verdade da palavra de Deus a cada uma dessas situações. Mas entendemos também que cada um de nós enfrenta situações aos quais nós não entendemos, não compreendemos. Essa semana eu ouvi essa música, O Tapeceiro, é uma música bem conhecida, mas eu gostaria de ler a letra dessa música com vocês. Ele está tratando como o tapeceiro sendo a pessoa de Deus, trabalhando com as nossas vidas, né? Então ele diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres, vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha o avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Parece que essa é uma poesia que diz respeito diretamente às nossas vidas, enfrentando situações que nós não entendemos. Não percebemos o que Deus está fazendo nas nossas vidas. A obra de arte que Ele está realizando nas nossas vidas para mostrar para esse mundo o poder dEle, a graça dEle, a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Uma outra frase que eu pensei essa semana também de um livro sobre Esther, o Garofalo, que diz o seguinte: na superfície, o mundo pode parecer um desenrolar sem sentido de injustiça e destino. Mas abaixo da superfície está a mão providencial de Deus, orquestrando todas as coisas para atingir o seu propósito. Olhando na superfície, nós não imaginamos aquilo que o próprio Deus está fazendo em nossos corações, em nossos relacionamentos, através daquele conflito imediato que eu estou enfrentando. Ambas as situações, conflitos, estão dentro desta categoria, das coisas que estão abaixo da superfície, mas que contribuem para o nosso aperfeiçoamento à imagem do Filho Jesus Cristo. Então lembre o seguinte: se você hoje está enfrentando um conflito, saiba que ele tem um propósito, e o propósito é torná-lo mais parecido com Cristo. Por mais duro que seja isso, por mais constrangedor muitas vezes, por mais revelador que seja, revelador das coisas que nós queremos esconder,
mas que vem à tona. Revelador das coisas que nós tentamos maquiá-las, mas elas simplesmente perdem a maquiagem diante de um conflito. Nós descemos do salto e somos aquilo que de fato somos e aquilo que é a matéria-prima nas mãos do tapeceiro que pode construir algo novo através daquela situação. A nossa relutância em relação a isso é que é talvez um grande obstáculo. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto para lidar com o desconforto, mas perceber que entre o conforto e o desconforto está o ideal de Deus para as nossas vidas. Aquilo que Deus de fato deseja fazer em nossas vidas. Portanto, entender isso nos desafia a sermos mais dóceis nas mãos do Senhor e não tão obstinados diante dessas realidades. Tá bom? Senhor, mais uma vez, rogamos ao Senhor que nos ajude a entender as situações que se passam com as nossas vidas. A entender que o Senhor, como o tapeceiro, tem traçado verdades, orientações, direções, cores, que podem nos ajudar a nos tornarmos mais maduros e mais parecidos com Jesus Cristo. Dá-nos essa compreensão, esse discernimento. Rogamos ao Senhor que nos ajude. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Muito bem, vamos relembrar algumas coisas que nós já participamos, já entendemos, já conversamos aqui no nosso tempo juntos. Tá bom? O nosso texto base, Efésios 4, de 1 a 3. Vamos juntos ler? Vamos lá? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Muito bem. Nós, então, trabalhamos bem com essas verdades aqui. Né? Somos chamados a andar diante de um chamado de Deus, diante de uma vocação que Ele nos concedeu. E o nosso andar, então, precisa manifestar humildade, precisa manifestar mansidão, precisa manifestar longanimidade e precisa manifestar a compreensão do suporte, da tolerância que eu tenho que ter diante das pessoas, diante do pecado das pessoas, mas essa tolerância, ela precisa ser revestida de amor. Uma tolerância amorosa. Nós falamos então de uma definição de tolerância para a resolução de conflitos. Eu estou retomando porque nós não fomos capazes, a semana passada, de terminar esse assunto. Então eu queria levantá-lo novamente para que nós possamos compreendê-lo ainda mais, tá bom? Suportando uns aos outros em amor. Diante de um conflito, esse é o desafio. Essa atitude se resume na palavra tolerância. É a capacidade do quê? De reagir de maneira amorosa à imaturidade dos outros, sem nos rebaixarmos aos seus padrões de imaturidade. Lembra? O pecado do outro não precisa ser o seu pecado. A imaturidade do outro não precisa ser a sua imaturidade. Parte do conflito, ele se estabelece exatamente quando você recebe a imaturidade através de palavras, de gestos, de atitudes, de comportamento, e você então reage a isso também imaturo,
com também atitudes, com também comportamentos, com também palavras que tornam então o fogo daquele momento ainda mais abrasador, ainda mais destruidor, ainda mais desagregador, afastando você daquela pessoa. Tem uma aula que eu dou que é a comunicação não violenta, onde eu coloco o seguinte: por que você, numa discussão com alguém, você tende a levantar a sua voz, estando a um palmo de distância daquela pessoa? Nós fazemos isso porque o nosso coração está distante do coração dela. Então nós nos esforçamos para que ela nos ouça, levantando a voz, porque na verdade nós estamos distantes, aonde deveríamos estar próximos. Entender isso, né, compreender essa realidade, nos ajuda a perceber a disposição que eu preciso ter de, num determinado ponto do conflito, ser mais tolerante com a imaturidade do outro e fazê-lo em amor. Lembrando que Deus é extremamente tolerante conosco. Percebe? O nosso Deus tem tolerância com os nossos pecados, com as nossas pisadas na bola, com as nossas respostas indevidas. Mas nós não temos um mínimo de tolerância para com as pessoas em meio ao conflito. Então lembra, o desafio e a obra que Ele está realizando nas nossas vidas é para nos tornar parecidos com Cristo. Então lembra, como Cristo fez, eu tenho que fazer. Como Cristo não fez, eu tenho que não fazer também. Então esse é o desafio para mim e para você, para todos nós como cristãos nessa era. Algumas diretrizes aí para desenvolver tolerância nas nossas vidas, em meio ao conflito. Gente, aprender a procurar coisas boas nas outras pessoas. A nossa tendência, como seres humanos, é supervalorizar as coisas ruins e diminuir as coisas boas. Isso nós fazemos no dia, né? Se nas 24 horas daquele dia, 2 coisas saíram erradas, foram frustrantes, nós nos esquecemos das 30 coisas que deram certo para focalizar naquelas que não deram certo. E nós fazemos isso também com as pessoas. Não percebemos que, apesar das dificuldades, existem virtudes. E quando então eu foco nas virtudes, eu começo a perceber e a colocar as dificuldades nos seus devidos lugares. Nem acima, nem abaixo, mas no devido lugar. Você já parou para pensar nas virtudes do seu esposo, da sua esposa? E já fez um balanço disso? Esse é um exercício que pode ajudar você constantemente. Tem uma ilustração bastante interessante falando sobre gratidão. Fala sobre Charles Brum. Foi um piloto na Guerra do Vietnã que sofreu um ataque e ele teve que ejetar do seu jato para poder sobreviver.
foi preso, passou 10 anos preso e foi solto. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele começou a dar o seu testemunho em alguns ambientes que ele estava. E num desses ambientes, ele encontrou um soldado que foi tomar um café com ele e disse para ele assim: eu era o recruta que dobrava os paraquedas dos pilotos de jato. E aquilo foi tão impactante para Charles Broom que ele então, nas próximas palestras que ele dava, ele sempre iniciava dizendo o seguinte: você já agradeceu a alguém que dobrou o seu paraquedas hoje? Aliviando as suas quedas, permitindo que você sobreviva diante das quedas. Percebe, queridos, nós esquecemos de que diante de nós, ao nosso redor, tem muita gente dobrando os nossos paraquedas, cuidando de nós, aliviando as nossas quedas, tornando os nossos tropeços mais leves. Mais leves. E quando então eu percebo isso, eu começo a aprender, a procurar coisas boas nas outras pessoas. A diminuir aquilo que tem que ser diminuído e a colocar equilibradamente aquilo que tem que ser colocado. Segundo, lembre-se de quando Deus o fez depender de outros. Nós dependemos. Alguém tem que dobrar o seu paraquedas. Você depende. Eu dependo. Nós não somos confortáveis e não ficamos confortáveis sozinhos. Nem muito menos em multidão. Precisamos de uma coinonia, né? Precisamos de um grupo que se comprometa conosco, a caminhar conosco em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às alegrias, em meio às provas, em meio aos momentos de felicidade. Precisamos. Considere que Deus pode querer mudar sua opinião como resultado de você dar ouvidos a outra pessoa. Já fez essa consideração? Né? Isso é um ato de tolerância. Né? Quando você está obstinado, com os ouvidos fechados, ouve aquilo que a outra pessoa tem a dizer. De repente, Deus está usando aquela outra pessoa para mudar a sua opinião diante de uma situação. Ocorre que nós somos cabeça dura, não queremos ouvir as pessoas. Somos donos da razão, somos donos da opinião. E quando agimos assim, nós nos esquecemos da humildade, nós esquecemos da paciência, nós esquecemos da tolerância, da mansidão. Nos esquecemos dessas realidades. Não se concentre em questões doutrinárias secundárias alheias ao conflito. Muitas vezes nós estamos tratando com pessoas que têm um outro viés teológico, que elas não entendem exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. E nós então focalizamos exatamente nessas coisas. E ao focalizar, o que acontece? Nós criamos mais conflito. Lembra, nós não estamos ali para criar conflito. Especialmente quando você tem na sua família pessoas com pensamentos equivocados em relação a isso. Equivocados em relação à compreensão espiritual que você tem. A nossa tendência é ficar afastada dessas pessoas. Mas lembra, o nosso afastamento tira delas a oportunidade de conhecerem a Cristo. Tira delas a oportunidade de perceberem que existe um Deus misericordioso, amoroso, gracioso, que deseja abraçá-las. E lembra, você é instrumento. Você é o instrumento. E quando você fecha as portas, você também está contribuindo e o tiro está saindo pela culatra porque está dando vantagem ao inimigo, dando vantagem a Satanás, para permitir que aquelas pessoas continuem cegas.
E nós somos tão contraditórios em relação a isso, porque nós temos um comportamento assim, mas oramos por elas. Né? Oramos, Deus, mostra para elas o Evangelho. Mas, gente, Deus vai mostrar o Evangelho através de você. Através da sua atitude, através da sua postura. Através das suas palavras. E muitas vezes precisamos ser tolerantes. Tolerantes em amor. Você não vai estar compactuando com o pecado dela. Mas você vai estar entendendo o momento que ela está, a cegueira que ela tem e quanto ela precisa de um testemunho fiel da palavra de Deus através da sua vida. 5. Quando você perceber que está julgando ou sendo crítico com alguém, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa. Porque muitas vezes o seu julgamento, a sua crítica é em função de não perceber que ela está cega. Que o diabo cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes reconheçam a glória de Deus. Então, a sua crítica, o seu comportamento afastador daquela pessoa, torna ainda pior o estado dela. Estabeleça o alvo de nutrir uma consciência pura, biblicamente falando. Lembre-se sempre de quão tolerante Deus é com você. Precisamos entender que o nosso Deus é tolerante conosco e nos desafia a sermos tolerantes com as pessoas também. Muito bem, até aqui. Opiniões, discordâncias, concordância. Alguém deseja colocar alguma coisa? Por favor. Você começou falando que Deus ele quer que nós sejamos como Cristo, né? Um texto legal e que fala sobre aquilo que você falou é Romanos 8, 28 e 29. Tem aí? Quer ler? Pode ler. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também nos predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito bem. E o método que o Senhor Jesus usa para que a gente seja transformado envolve aquilo que você falou. A gente passa por correções, mesmo quando a gente não quer. Deus nos ama tanto que Ele disciplina e muitas vezes nos corrige de maneira dolorosa. E de fato, para sermos mansos e humildes como Ele foi, né? Que aprender que a gente ande na humildade e mansidão como Ele promoveu. Não é o que a gente mais quer, mas é o que o Senhor propõe para a gente. Isso aí, né? Só para ficar gravado aqui, o Paulo está dizendo que Romanos 8 nos fala exatamente isso, né? O que Deus deseja fazer através dos conflitos nas nossas vidas, tornando a cada um de nós mais parecidos com Cristo. Mesmo diante de situações que nós não queremos, mas Deus sabe que precisamos delas. Tá bom? Pois não. E no ponto 4, tem um versículo lá em Tito, capítulo 3, versículo 9, que diz: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são públicos. Muito bem, é exatamente isso, Valentim, né? É exatamente isso, né? Evita a discussão que não vai dar em nada, não vai dar em nada, só vai te afastar. Evita isso. Pois não, irmã. Ali no ponto 5, né? Quando você perceber que está julgando ou sendo crítico com alguém, olhe por essa pessoa. E olhe por si mesmo, né? Porque se você está com esse pensamento de julgamento ou de crítica, também tem a ver com o seu coração. Muito bem, né? Então, além de orar pela pessoa, tem que orar por mim mesmo, né? Para que Deus me ajude. A pessoa, só um minutinho lá atrás. Coisa que você falou que eu achei interessante, que você falou a respeito do tom de voz, né? E tem muito a ver com o que ela falou. Porque quando você se acha mais importante, que a tua opinião deve prevalecer, você levanta o tom de voz, porque você, de certa forma, fala assim, mas como que você não está me ouvindo? Deixa eu te falar a verdade. Então, assim, tem uma boa dose de orgulho, né?
Sim, opa. Né? O orgulho está diretamente envolvido com o levantar de voz. Né? Que você quer se esforçar para que a sua opinião seja acatada pela outra pessoa. Né? Pois não. Menos 5, uma dúvida. A gente está julgando a pessoa achando que ela está com um problema sério. Uma coisa que a gente tem que corrigir. A gente vai falar com a pessoa de mostrando? Ou só ora por aqui, você percebe que ela tem problema e você não precisa comunicar? Eu acho que você precisa orar para que Deus dê uma oportunidade adequada para tratar do assunto. Porque muitas vezes nós queremos tratar exatamente naquele momento. De repente, naquele momento, a pessoa não está preparada. Você talvez esteja, mas ela não está preparada para te ouvir. Então, ore exatamente para que Deus lhe dê uma oportunidade que a pessoa vai entender. Né? Eu acho que é por aí. Pois não. O julgamento que se está falando aí é o julgamento antecipado, né? Sim. A gente... Aquele anterior. Não é o julgamento em si com os fatos, etc. Isso. Senão a gente também vai cair no outro lado. Claro, O julgamento é a regra. Sim. O julgamento antecipado que é o problema. Que é o problema. Que é o problema. Então tem que fazer uma diferenciação. Sim, senão sim. A gente vai virar E é interessante, a frase diz ali, né? Quando você perceber, né? Normalmente eu percebo sozinho, né? Percebo até mesmo antes de falar com a pessoa, né? Eu já vou predisposto a condená-la sem mesmo ouvi-la, né? Muito bem, tudo bem? Podemos ir adiante? Pois não. Ali no ponto 4, mas no contexto, por exemplo, familiar, que tem as diferenças doutrinárias, eu acho que é muito importante ter a consciência da batalha espiritual que está em meio a esse entorno, né? Isso. E a intencionalidade nos momentos, porque muitas vezes a gente vai num encontro familiar e a gente se esquece que Satanás não quer que a pessoa ouça o Evangelho. E também entrando em discussões que afastam, fecham portas e a gente faz a vontade dele, não fala, não vive o Jesus, né? Sim. Então esses dois pontos eu acho muito importantes, né? Ponto 4. Muito joia. Muito bem, vamos lá então, gente. Né? Agora sim, nós estamos entrando na aula 3, tá? O que é preciso fazer? Lembra a aula 2, o que era preciso ser, que são lá os pré-requisitos para a gente enfrentar o conflito. Né? Agora, o que é preciso fazer para resolver conflitos de forma bíblica e eficaz? Então, nós vamos tratar de 8 maneiras de aplicarmos as boas novas do Evangelho na tarefa de resolver conflitos. 4 delas são uma aplicação pessoal e 4 delas são para interagir com os envolvidos. Né? Bom, o que já vimos até aqui, né, já discutimos aqui. Somos diferentes e quem nos fez assim foi Deus. Lembra na nossa primeira aula? Somos pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com opiniões diferentes. Mas lembra, quem nos fez assim foi o próprio Deus. Tá? E as nossas diferenças são a fagulha que iniciam o conflito. Nós precisamos perceber essa realidade. Conflitos são uma boa oportunidade para mostrar ao mundo a eficácia do Evangelho. Então, se não houvessem conflitos entre nós, nós não teríamos essa grande oportunidade de mostrar o quão poderoso é o Evangelho para mudar histórias, para mudar vidas, para mudar pessoas, para mudar famílias. Eu já mencionei isso, eu venho do baixo espiritismo. Minha família era envolvida com umbanda, quimbanda, candomblé. Eu era professor de capoeira, me envolvido até o pescoço com o candomblé.
né? Com 21 anos, o Senhor me resgatou. E hoje, passado 30 anos, a minha família, a grande maioria dos meus familiares, são convertidos a Cristo. É? Então, quer dizer, lá atrás, Deus estava pensando em mim? Estava, mas estava pensando na minha família. É. E se Deus te resgatou hoje, querido, saiba que Ele não quer parar por aí. É. Ele quer fazer da sua vida um instrumento de transformação na sua vida, na sua família, no seu contexto de vida ali. Se torne um instrumento nas mãos do Senhor, abrindo mão dos seus desejos, para que os desejos de Deus sejam feitos através da sua vida. Bom, conflitos sempre estiveram presentes na vida dos servos de Deus. E por diferentes motivos. Então, sempre está presente por variados motivos. A força do testemunho de um conflito resolvido de forma bíblica pode gerar o avanço do reino de Deus. Pré-requisitos para a resolução de conflitos são essenciais, tais como humildade, mansidão, paciência, tolerância amorosa. Né? Então nós vamos considerar daqui para frente verdades que não se pode ignorar na resolução de conflitos. Algumas verdades pontuais que você não pode ignorar quando você está em meio à resolução de um conflito. Olha o texto de 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Deus te reconciliou para que você, então, assumisse um ministério também de reconciliação. As boas novas do Evangelho reconciliam os homens com Deus, reconciliam os homens com eles mesmos, reconciliam os homens com outros homens em conflito. O Evangelho, então, é essencial e poderoso para essa tarefa. Alguém lê para mim Romanos 1,16. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Você entende isso? Poder, dínamos, poder de Deus para a salvação de todos os homens. Agora, a gente muitas vezes lê esse texto e pensa assim, de fato é poder. Mas entenda o seguinte, se você tem aqui uma dinamite, se ela continuar assim, ela não vai ter perigo nenhum. Qual é o perigo de uma banana de dinamite como essa? Quando eu acendo ela. Tá? Querido, é isso. Um cristão que não faz diferença na sociedade é uma dinamite sem estar acesa. Infelizmente, na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos muitas dinamites que não estão em ponto de serem acesas. Lembra, querido, que você e eu, ao participarmos de uma aula como essa, ao participarmos de um culto, o que o Senhor faz exatamente isso, está com o isqueiro lá tentando te acender. E algumas vezes Ele nos acende lá dentro,
né? E a gente sai para fora e permite que a chuva que cai, que os conflitos que chegam, apaguem. Apaguem. E aí a gente volta exatamente para o mesmo ponto. Aí a semana que vem, então, nós voltamos lá, novamente uma dinamite apagada, Deus nos acende e a gente então permite que os conflitos, permite que as dificuldades, permite que a chuva, que a tempestade que atinge as nossas vidas desse portão para fora, simplesmente nos apague. E aí, ao permitir isso, o que acontece? O placar da semana. Satanás, 10. O Senhor, através da sua vida, 1. Entende? É hora de mudar esse placar. É hora de mudar esse placar. Nós pelo menos podemos equilibrar esse placar. Se na semana que vem você vier aqui, já mais motivado pela palavra de Deus, equilibrando o placar da sua vida, perceba que você pode dar uma surra no diabo, dar uma surra nas trevas, para que de fato o evangelho poderoso do Senhor possa fazer efeito na sua vida. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todos os homens, através de uma dinamite acesa, que é você, que sou eu, que somos nós. Vamos orar. Senhor, nós precisamos do fogo do Teu Espírito nas nossas vidas. Precisamos dessa realidade que confronta as nossas vidas, que faz com que os conflitos sejam uma oportunidade para lidar com as nossas próprias vidas, mas para, acima de tudo, lidar com o poder do Senhor através do Evangelho, atingindo outras pessoas através das nossas vidas. Senhor, faz desse momento aqui um momento que impacte as nossas vidas, que nos desafie a nos permitir ser acesos pela presença do Teu Espírito nas nossas vidas e pelo confronto da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, nós paramos aqui na declaração do poder do Evangelho para a salvação de todos os homens através das nossas vidas. As boas novas do Evangelho podem mudar vidas, famílias, através da ação poderosa de Deus em nossas vidas. Tem uma diferença que você precisa necessariamente fazer em relação a essas duas questões aqui. Ser um pacificador e não apenas um amante da paz. Há uma diferença aqui. Tá? Acompanhe comigo aqui de baixo para cima. Tá? O estabelecimento de um conflito tem múltiplas razões. Raramente um conflito tem uma única razão. A razão pode ser única por estar aparente. Mas tem uma série de outras razões não aparentes que estão lá influenciando no conflito. Então, entender isso, né? Que eu estou em meio a um conflito, mas esse conflito tem uma situação que eu estou vendo, que está aparente, mas tem uma série de outras situações aqui ocorrendo e também influenciando no desenrolar desse conflito. Tá? São essas raízes aqui que muitas vezes nós não percebemos, mas que acabam se tornando grandes obstáculos na resolução do conflito. Tá bom? De baixo para cima, o estabelecimento de um conflito tem múltiplas razões. A resolução de um conflito tem múltiplas ações. Né? Raramente você consegue, numa única intervenção, resolver o conflito.
Lembra, a nossa proposta, o nosso objetivo aqui é levar as pessoas, e você também, para que conheçam a Cristo, para que entendam a Cristo, para que percebam a Cristo, mas nesse processo, como há múltiplas razões para o conflito, há também múltiplas ações que eu tenho que ter. Tá? E essas ações são desde uma mensagem no celular, até um café com a pessoa, para bater papo, talvez não para tratar do assunto, mas para viabilizar a estrada, para pavimentar a estrada para chegar lá. Porque de repente você vai com tanta sede ao pote e quer tratar do assunto, mas a pessoa não está preparada para tratar do assunto. Então, as suas ações nessa direção podem ajudar, podem pavimentar essa estrada, tirando os buracos, tirando as pedras, para que você então se estabeleça ali exatamente como Deus deseja. O objetivo é sempre a busca pela verdade e a busca pela paz. Esse é o objetivo. Agora, qual é a diferença então de um pacificador e de um amante da paz? Um pacificador está disposto a suportar o desconforto de um conflito. Se eu sou um pacificador, eu tenho que estar disposto a enfrentar esse desconforto, esse mal-estar que o conflito traz, na esperança de produzir uma resolução pacífica. Paz não é só a ausência de conflito, mas frequentemente o resultado de um conflito, o resultado de uma situação. Por exemplo, conceder e receber perdão. Muitas vezes esse processo ele nem sempre é acelerado como deveria ser. Mas ele precisa ser direcionado intencionalmente naquela direção, naquela orientação, naquela percepção da necessidade de oferecer perdão e de receber perdão em uma determinada situação, momento adequado para isso. Um amante da paz tem tanto medo de conflitos que os evitará quase a qualquer custo. Ele está tão preocupado em preservar a paz, entre aspas, com o seu próximo, que frequentemente se dispõe a abrir mão da paz com Deus, que vem de posicionar-se e sofrer pela verdade. Ele é essencialmente, em seu coração, um covarde. Essa é uma declaração do livro O Desejo de Agradar aos Outros, livrando-se da armadilha da busca por aprovação do Lupriolo. Concordam com isso? Eu queria comentar que no ambiente de trabalho profissional, me parece que esse descritivo do pacificador é mais apropriado para aqueles profissionais que têm a aptidão para a liderança. Sim. E os amantes da paz têm a aptidão para ser liderados. É mais ou menos por aí. Pode acontecer exatamente nessa direção, Mas não é o nosso propósito aqui, lembra? Nosso propósito aqui é capacitá-lo para ser um pacificador em meio ao conflito. Não vender valores, não negociar valores, mas buscar intencionalmente a verdade, mesmo que em meio ao conflito, para estabelecer a paz. Lembra de Mateus 18? O irmão pecou, se você não o confrontar, ele vai se afundar ainda mais. Mas ao confrontá-lo, você vai criar um conflito.
Mas lembra, esse conflito, ele precisa ser estabelecido para que a resolução dele seja a verdade e a paz. Ah, mas muitas vezes isso não acontece. Eu sei que muitas vezes não acontece. Mas não é porque muitas vezes não acontece que você simplesmente tem que descartar e se tornar um amante da paz. A qualquer custo, a qualquer preço. Porque não vale a pena e porque compromete o evangelho. Compromete o nosso testemunho diante das pessoas. Nós não podemos ser camaleões como cristãos. O camaleão, ele pega a cor do ambiente onde ele está. Então, esse é um grande perigo, né? Alguém ia falar? Tem um versículo lá em Colossenses que fala: o pecado não é uma questão de vontade, é uma questão de obediência, né? Ele fala: assim como Deus em Cristo nos perdoou, perdoai vós. Então não tem negócio. Não dá para negociar isso. Você vai questionar o perdão de Cristo? Ele nos amou como nós somos. Verdade. Opiniões aqui, tudo bem? Pois não. Tem uma questão que me incomoda, porque a nossa sociedade, ela é muito pragmática. E nós tendemos a absorver esse pragmatismo em meio ao nosso comportamento. Porque nós estamos diante de uma cultura, amanhã estarei no trabalho. E tendo a absorver os valores do mundo, que é o que? É o pragmatismo. Os fins justificam os meios. Então aí eu absorvo o fato de que não tenho que confrontar, mesmo que seguindo os princípios de Gálatas 6:1, tomando cuidado para não cair, mas eu tenho que fazer isso. Porque é uma questão de obediência, como o pastor Valentim falou. É uma questão de obediência. Nós temos que fazer isso. Sim. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Absorver o pragmatismo do mundo que nos rodeia. Só a título de pesquisa aqui, tá? Sinceramente, como você se vê? Um pacificador ou um amante da paz? Os amantes da paz primeiro. Eu estou levantando a mão aqui porque eu acho que eu sou muito amante da paz. Agora os pacificadores, levanta a mão aí. Gente, você percebe que a minoria aqui na sala é pacificador. Então, é um desafio para mim, é um desafio para você. Pois não. Só um minutinho, vamos ouvir lá atrás, gente. Sim, né? Esse é o desafio, né? O desafio é buscar estratégias bíblicas para não nos tornarmos apenas um amante da paz, mas desejarmos ser um pacificador. Lá atrás primeiro, depois aqui na frente. O que eu acho que é importante a gente saber é que ser um pacificador é uma questão de treino. Treino. Então, se você não se dispõe a fazer, você nunca será. Então, assim, a gente às vezes esquece que quanto mais você pratica, mais hábil você fica, né? Então, assim, tem que dar o primeiro passo na direção de se tornar um pacificador. Sim, né? Mais uma mão lá atrás? Alguém? Não? Então aqui na frente. Sr. Joel, acho que o senhor esqueceu de mencionar na sua enquete um terceiro grupo, no qual eu me incluo, que é quais são os geradores de conflito. É fato, né? É fato, né? Um certo aspecto interessante, eu queria abordar o seguinte sentido. Nós temos uma cultura, nós somos influenciados por uma cultura indígena. A cultura indígena tende a empurrar com a barriga o conflito. Só um minutinho, gente. Vamos ouvir lá o Paulo. A cultura indígena tende a empurrar com a barriga o conflito. E por outro lado, nós temos uma parte da nossa cultura é influenciada pelo europeu.
que é um cara que eventualmente, ele não que ele é criador de conflito, mas ele enfrenta o conflito de uma maneira mais dura, vamos dizer assim. Nós precisamos ter não meio termo isso aí, mas um termo de Deus nesse processo. Essa que é a questão. Porque por vezes eu me vejo, como foi falado aqui, é um misto. Por vezes eu fico com medo de enfrentar o conflito, mas por vezes eu sou muito duro com o conflito. Então é a direção do Espírito que vai dar essa temperança no processo. É verdade, né? Ou seja, me submeter à ação do Espírito Santo para dar esse equilíbrio aí, né? Só mais um, a gente continua. Entre escolher ser sofredor e ser covarde. Então, aí no texto, né? Sim. E normalmente, dado até a facilidade, a covardia é mais fácil. De empurrar com a barriga, de achar que eles vão se resolver, os conflitos vão se resolver. Então é um posicionamento muitas vezes difícil para quem vai encarar a primeira parte aí desse texto aí. Sim, verdade, né? 4 aplicações então para o conselheiro antes de mediar um conflito. Tá? Então eu estou falando aqui, antes de você confrontar, antes de você mediar, antes de você enfrentar aquela situação. Tá bom? Primeiro, ore, pedindo misericórdia de Deus. O que diz lá o Salmo 121? Abre lá a sua Bíblia aí. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Antes de sair de casa, para lidar com o conflito, peça que Deus tenha misericórdia de você. Que Ele te acompanhe na saída, no retorno, para que você, de fato, seja um instrumento nas mãos dEle para lidar com aquela situação. Lembra, a misericórdia, queridos, começa aos pés da cruz. Né? Não dá para enfrentar situações de conflito que são geralmente envolvidas em questões espirituais sem a misericórdia, a graça, o cuidado, a direção, a orientação do Espírito Santo do Senhor. 2. Seja submisso ao Senhor. Tiago capítulo 3, versos de 13 a 18. Alguém lê para mim? Tiago 3, de 13 a 18. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Continuando. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Olha, retomando aí o verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de
sabedoria. Um dos pré-requisitos que nós tratamos a semana passada foi a questão da mansidão. Eu queria trazer hoje aqui um exemplo, né, de mansidão, que talvez seja aplicável para a sua realidade hoje na sua vida, né? Bom, o exemplo de Jesus, que oferece descanso e sabedoria aplicada à mansidão, é força sob controle. Entenda esse conceito. Força sobre controle, sobre domínio próprio do Senhor sobre sua vida. Deixa eu mostrar para vocês isso. Tá? Imagine aí a cena número 1. O agressor mais forte que você, mais hábil que você, mais capaz do que você. Você então escolhe se retirar e não entrar em conflito, fugir mesmo, porque sabe que vai perder. Então pense o seguinte, tá? Uma batida no trânsito, tá? Você sai do seu carro, a outra pessoa sai do carro dela, ela é gigante, você é baixinho, né? Você decide não fazer nada, pegar o teu carro e ir embora, né? Inteligente, porque você não quer entrar em conflito com aquele cara, né? Porque sabe que você vai perder, tá? Agora, olha a cena segunda. O agressor mais fraco que você. Você é visivelmente mais forte que o seu agressor. Mesmo assim, você escolhe não entrar em conflito, porque sabe que vai vencer. Isso é mansidão. Entende? Você sabe muito bem, você sabe que você é capaz, você sabe que você é mais hábil, mais forte, mas você decide não entrar em conflito porque você decidiu ser manso e humilde como Jesus. Faz sentido isso para você? Essa força sob controle. O nosso Deus, muitas e muitas vezes, ele agiu exatamente assim. Lembra no episódio, por exemplo, da mulher adúltera? A postura mansa de Jesus frente àquelas pessoas, além de mostrar sabedoria, humildade, mansidão, misericórdia, revelou ali o coração de Deus. Eu e você precisamos revelar o coração de Deus em meio ao conflito. Eu e você precisamos revelar o quão misericordioso, né, e manso e humilde é o nosso Deus através do nosso posicionamento diante das situações. Tá? 3. Examine os seus desejos. Olha Tiago novamente 4, de 1 a 2. De onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Importante aqui, lide com o seu pecado antes de começar a lidar com o conflito. Lembra de Mateus 15, 14? Alguém lê para nós aí. Mateus 15, 14. Alguém achou? Deixai, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. É comum isso acontecer. A gente querer corrigir o pecado do outro, mesmo pecando em relação à mesma situação. Então é um guia cego guiando o outro cego. Não é por aí. Então examine o seu próprio coração. Os seus desejos
em meio àquela situação. E confesse e se arrependa. Salmo 51, 4 e também Provérbios 28, 13 e 14. Vamos ler aí Provérbios 28, 13 e 14, que está projetado? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então, confesse, se arrependa, não esconda os seus pecados, porque ao fazê-lo, você não vai prosperar como Provérbios nos ensina. Tá? Tem um outro texto aqui que eu acho que é bastante emblemático para nós também, né? Lucas 14, 28 a 31. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Né? Então, preparo, queridos. Esse preparo espiritual antecipado, tá, pode nos ajudar a não frustrar os desígnios de Deus através de uma investida que não dá em nada. Uma investida que não foi capaz de atingir o objetivo. Né? Então, quando eu digo para você, ore, seja submisso ao Senhor, examine os seus desejos, confesse e se arrependa, isso tudo é preparo. É preparação para você ao enfrentar um conflito. Tá? Agora, pensa bem, essas coisas aqui são coisas infantis. A gente já sabe disso. Só que a gente não aplica essas verdades. Né? A gente não dá valor a elas. Mas lembra, elas são valorosas e, quando aplicadas corretamente, elas atingem o seu propósito. Tá bom? 4 aplicações agora para interagir com os envolvidos do conflito. Tá? Primeiro, escute a outra pessoa. Tem os textos de Provérbios 18 aí, que são recheados dessa realidade. A gente já tratou de algumas delas, tá bom? Uma perguntinha aí, né? Considere, você escuta bem a outra pessoa? Em uma escala de 0 a 10, qual seria a nota que você daria para você? Você é um bom ouvinte? Ou você, quando o indivíduo começa a falar, você já corta ele e dá a sua opinião? Você tem ouvido as pessoas, tudo aquilo que elas têm a falar? Uma prática minha em casa é, acabou de falar, falou tudo que queria falar, posso falar? Ou seja, você permite que a pessoa fale tudo o que ela tem que falar e depois você fala. Tem um estudo que a gente faz com casais, aprenda a brigar. Ou seja, tem regras. Tem regras. Brigar é salutar, gente. Entenda isso. Acabou. É arriscado. Mas lembra, a gente tira tudo aquilo que tá enroscado lá. No seu tempo, estabeleça regras.
Ai, ai, ai. Tem uma outra questão aqui. Pergunte para alguém que lhe conhece muito bem para avaliá-lo e pergunte o porquê da nota. Né? Eu acho que é bem salutar isso, né? O marido perguntar para a esposa perguntar para o marido, né? Qual a nota que você daria para mim como bom ouvinte? Né? Eu acho que isso vai crescer e vai te ajudar a ser mais um ouvinte mais capaz. Né? 2. Cuidado com o que sai da sua boca. Tiago capítulo 3 fala do poder da língua. Escolha bem suas palavras. Não fale o que pensa. Pense para falar. Né? Lembra, reflita antes de falar. A gente tem já martelado isso aqui nessa aula. Né? Pensa antes de falar. Pensa antes de falar. Avalie antes de pronunciar qualquer palavra. Né? Seja rápido em perdoar. Mateus 18, Efésios 5:32. Perdoamos porque fomos perdoados. A nossa demora em perdoar oferece a Satanás uma boa oportunidade para tornar o conflito ainda mais acirrado. Então, quando você posterga um perdão que já deveria ser oferecido, você, na verdade, permite que o diabo faça daquela situação uma situação de rancor, de raiz de amargura. Né? Hebreus fala bem sobre isso, né? Que a raiz de amargura brotando, além de contaminar a pessoa, contamina todo mundo que está perto. Então, as raízes são tão profundas e tão destruidoras, que podem simplesmente destruir o ambiente daquela família, os relacionamentos que deveriam ser pautados pelo perdão e pelo amor. Fale a verdade, mas fale a verdade em amor. Fale a verdade em amor. Dicas aí para o conselheiro na resolução de conflitos. Tá? Trate o assunto como batalha espiritual. Nós falamos isso no começo aqui. Né? Ou seja, você está envolvido em uma batalha espiritual. Então, trate o assunto exatamente nessa perspectiva. Né? Não é apenas algo comum, algo corriqueiro, mas existe ali um potencial destruidor para desagregar famílias, pessoas, igrejas, comunidades do Senhor. Esperamos que cristãos ajam como cristãos. Gente, você é cristão, a expectativa é que você haja como cristão. Lembra, o pecado do não cristão não precisa ser o seu pecado. Frustre a Satanás, frustre aquela pessoa que está cega espiritualmente, tendo uma atitude diferente. Quando Jesus fala assim, quando você tomar num lado, ofereça o outro. Porque você vai estar frustrando aquela expectativa de que era o revide. Mas um revide diferente. A moda de Deus. Pois não. Estava uma situação nossa lá em casa, eu estava conversando com a minha esposa. Basicamente é alguém que a gente contratou para fazer um serviço, ele não fez ainda, mas a gente está pagando o serviço. Aí a minha esposa virou assim, por que você não para de pagar até ele fazer o troço aí? Porque o pecado dele não me autoriza a pecar contra ele. Faz sentido. Mas ao mesmo tempo faz sentido também uma conversa com ele, né? Bom, lide com as dores ou ruídos que podem ofuscar a resolução de conflitos. Lida com isso. Revele as interpretações equivocadas. Lembra, pessoas interpretam. E muitas vezes elas interpretam ao modo delas. E não com base na verdade. Então, esclarecer isso é fundamental. Uma vez que você tenha ouvido os dois lados da história,
traga-os juntos. Primeiro uma avaliação, depois uma confrontação, uma acariação daquela situação. Né? Reconciliação e unidade podem ter caras diferentes. Entenda isso. Não é sempre do seu jeito, mas muitas vezes Deus tem outro propósito para aquela situação, outra criatividade em relação àquela situação. Nem toda divisão é ruim. Se você olhar na Bíblia, você vai ver uma série de situações de divisão, né, que foram benéficas lá na frente, né, mas que foram importantes ali naquele momento. Paulo e Barnabé, né, são situações que resultaram em divisões, mas não foram ruins porque atingiram o propósito de Deus. Importante aí, nossa esperança não está apenas no fato que Jesus transforma relacionamentos para você viver bem. Nossa esperança é que Jesus transforma vidas e então usa relacionamentos para contar uma história maior. Somos representantes visíveis de Deus, de um Deus invisível, vivendo Jesus em nossos relacionamentos. Então, lembra, tenha isso como esperança no seu coração. Jesus transforma vidas e usa relacionamentos para contar uma história e um testemunho impactante para a vida de outras pessoas. E provavelmente, em meio ao conflito, é que o Senhor faz e realiza essas realidades. Muito bem. Próximo encontro, então, nós vamos ver 3 tipos de conflito e de soluções. Diferenças não pecaminosas, diferenças pecaminosas e diferenças de interpretação e de abordagem. É o nosso próximo encontro. Conto com você na semana que vem. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós levantamos a nossa voz com temor e tremor, sabendo, a Deus, que tudo aquilo que ouvimos aqui nessa manhã são questões importantes, relevantes, mas ao mesmo tempo, ó Deus, precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu discernimento, precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, precisamos do apoio do Teu Espírito, precisamos da Tua palavra, precisamos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor permita que possamos depor as nossas armas, para não nos tornarmos, ó Deus, críticos, julgadores, mas ao mesmo tempo, ó Deus, que sejamos pacificadores, buscando verdade, buscando, ó Deus, não agir impulsivamente, falando, ó Deus, aquilo que não deveríamos falar, nos comportando de maneira que não venha a contribuir para a resolução do conflito. Olha para cada um de nós aqui nessa manhã e nos ajuda, Deus, a sairmos daqui não apenas informados, mas acima de tudo desafiados a nos tornarmos testemunhas de um Deus vivo, verdadeiro, que transformou as nossas vidas em meio a enormes conflitos, mas que pode transformar a vida de outras pessoas também, através, ó Deus, da nossa postura, do nosso testemunho, das nossas vidas aos pés da cruz do Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, nos orienta e dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada na presença do Senhor. Leva-nos agora, Deus, para os nossos lares, que possamos chegar em segurança lá e ter um tempo de precioso junto aos nossos familiares. Que a Tua graça, o Teu cuidado seja sobre as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus.